Olá, pessoal, como vão? Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal Paixanalyticon, um canal que é feito aí com paixão, com ficções, com arte, com humor, com energia, com entusiasmo. É um canal que diz respeito a quem eu sou, o Daniel Hammerhuisman. Portanto, ele não é só um canal de psicanálise, ele é um canal biográfico, de alguma forma. Ele tem a ver com aquilo que me constitui, que me atravessa desde quando eu era pequenininho, desde quando eu me conheço por gente, ou seja, quando eu tinha 3, 4, 5 anos de idade e eu assistia desenho animado, jogava Mario Bros no meu Nintendinho, eu não imaginava o que era a psicanálise. Meu avô é psicanalista, minha mãe também começou um percurso na psicanálise, depois acabou não exercendo, e desde pequeno eu via os livros do Freud lá na biblioteca de casa, mas só do ponto de vista imaginário, simbolicamente eu não entendia o que dizia aquilo, qual era a mensagem daquilo. E depois de muitos anos de análise, né, como eu já falei aqui no canal, eu fui me dando conta que eu tinha me distanciado muito dessas ficções infantis, dessa condição divertida e energética que atravessava a minha infância. Eu imitava os professores, eu era uma criança irreverente, brincalhona, bagunceira em sala de aula. Por algum motivo, quando eu entrei na psicanálise, através de um grande outro, de um superego de formação, eu fui me fechando numa espécie de quadrado burocrático, até de Lacan quadrado burocrático. O lacanismo tanto criticou as formalidades da IPA, mas, no entanto, ele também é repleto de formalidades burocráticas que engessam a prática do analista. Muitas vezes, a tal liberdade em exercer a sua tática, ela é citada apenas de uma maneira retórica, mas pouco se incentiva no fazer psicanalítico atos de criatividade e invenção feitos pelo analista. Então, o que eu me dei conta? Que os meus maiores interlocutores, as minhas maiores ferramentas de trabalho na psicanálise não eram Freud, não eram Lacan, não eram Winnicott, Melanie Klein, não era Bion ou outros. Era o Indiana Jones, por exemplo. Sempre fui fã do Indiana Jones. A gente tinha um sítio em Atibaia, eu colocava o chapéu do meu avô de palha, aquele tipo chapéu panamenho, e usava botas de vinil, dessas que se usa para lavar calçada, impermeáveis, por exemplo. E eu saía ali pela mata, pelas estradas de terra ali com outras crianças, e a gente saía explorando a região. E eu me sentia o próprio Indiana Jones. Aí, quando eu voltava para casa, pegava uma fita VHS e colocava, né, o Indiana Jones e a Última Cruzada, o Templo da Perdição, os Caçadores da Arca Perdida. Tanto é que no meu livro eu faço um trocadilho, Indiana Freud's e os Caçadores do Objeto Perdido. E o que é isso? É um resgate desse mundo ficcional infantil. É viver a vida com aquele prazer, com aquela realização da criança que o adulto, na maioria das vezes, se vê distanciado, acha que aquilo é uma bobagem, ou já esqueceu, recalcou aquela vividez pulsional, libidinal da infância. Então não é à toa que atrás de mim, ao invés de prateleiras de livros, vocês estão vendo 2 quadros. Não é à toa que a estética desse vídeo e desse canal
não é uma estética academicista, não é uma estética que privilegia uma espécie de saber enciclopédico de psicanálise, né? Como se o psicanalista perfeito por excelência, que não existe de nenhum modo, fosse aquele que já leu todos os livros, que compreende todos os conceitos, que faz uma amarração teórica espetacular, que sabe as palavras de Freud em alemão. E, na verdade, tudo isso, sem dúvida, que é importante, é bem-vindo, que seria essa erudição, em termos de um conhecimento bibliotecário, né, vamos dizer assim, ou enciclopédico, mas esse conhecimento enciclopédico, ele não diz nada caso nós não estejamos em posição de analista. E a posição de analista não implica só na escuta do inconsciente. Ela implica numa operação clínica pautada nas ferramentas pulsionais, portanto energéticas, que o analista dispõe a seu favor e que são oriundas de um resgate infantil daquilo que lhe atravessa como sujeito, daquilo que marcou a sua existência pré-psicanalítica. Então, na minha opinião, se faz um analista estudando teoria, fazendo análise, supervisão de casos, mas o que realmente nos autoriza como analistas é nos descolarmos do grande outro que existe no funcionamento psicanalítico. Não só nas instituições psicanalíticas, sejam elas lacanianas, múltiplas, de múltiplos autores, freudianas e tal. Esse problema burocrático existe na psicanálise como um todo. Então, por isso que eu gosto de atender meus pacientes. Eu acho que os analistas, em geral, não devem só pensar a análise em termos de uma função lógica. Eles devem estar ali para sentir, para compartilhar intersubjetivamente uma experiência com seus pacientes. E para isso eles devem trazer algo da sua bagagem, sobretudo energética, que não tem nada a ver com colocar ideais ou modelos ou aspirações pessoais na análise, porque isso sim seria um atravessamento ético. O que eu estou dizendo é, o analista, ele é um artista que deve propiciar a facilitação de processos transformacionais no campo subjetivo de seus pacientes. E com isso o analista também está sujeito a se modificar. Nós vemos agora na pandemia muita gente que deixou de atender, porque passou a ser online, então online eu não atendo, nunca atendi online. O que é isso? Isso é uma rigidez. É alguém que está acostumado a fazer de um jeito, compulsão à repetição, princípio de inércia, vai lá e... Eu sempre atendi presencial, não é agora que eu vou atender online. Então, o que é isso? É uma burocratização que cristaliza a pessoa dentro de um quadrado. Então, de alguma maneira, eu entendo que a psicanálise, assim como a supervisão, deve servir para mobilizar carga pulsional nos analistas para que eles se atrevam a criar novos campos, novas ferramentas de intervenção clínica. E para isso, eles precisam se autorizar, em suas análises ou fora delas também, por que não, a utilizar esse entusiasmo, esse espírito aventuresco da infância. No meu caso, estou trazendo Indiana Jones, mas existe o He-Man, no campo da música tem a Tina Turner, tem o Fred Mercury, no campo do videogame, por exemplo, tem o Mario Bros. Todos esses personagens, eles me atravessam. A Caverna do Dragão, os caça-fantasmas, afinal de contas, o que são os analistas se não caça-fantasmas? São figuras que vão tentar
circunscrever o fantasma humano, né? Essa fantasia inconsciente que nos faz repetir. Então aí entram os caça-fantasmas, os Ghostbusters mesmo, lá da década de 80. E aí, eventualmente, por que não? Usar a música como uma inspiração ao nosso trabalho, onde a pulsão a gente sente na pontinha dos dedos, aquela vontade de conduzir uma análise, e que não tem relação necessariamente com furor sanandis ou furor curandis, que seria uma espécie de atropelamento ansioso do analista em relação ao tempo de uma análise. São coisas diferentes. Eu duvido que seja possível conduzir uma análise sem que o analista tenha uma certa ideia de bem, sem que o analista também sinta carinho ou até amor pelo paciente. A gente precisa gostar também dos nossos pacientes. E eu acho que, em função do aumento da psicanálise nas universidades hoje, o saber enciclopédico ele tem dominado cada vez mais a questão pulsional. De modo que, pelo menos no meio lacaniano, chega a ser até meio feio, entre aspas, você dizer que você gosta dos seus pacientes, que você sente coisas com eles, que você, de alguma maneira, conduz a análise através de uma certa forma de amor. São coisas que hoje em dia, em função aí de um certo modismo do lacanismo, tem sido feio dizer. E, no entanto, eu acho que são questões fundamentais, porque se o analista ele está ali para cumprir uma mera função lógica, sendo uma espécie de geladeira, como eu tive um analista lacaniano que dizia que era uma geladeira, não podia nem responder uma pergunta qualquer, tipo que música que estava tocando na sala de espera, mandava deixar o dinheiro em cima da mesa, sessões de 15 minutos silenciosas, devolvendo perguntas. E eu penso, por mais que ele tenha me ajudado, e de fato ele me ajudou numa esfera importante da minha vida, que desértico que é esse tipo de processo, pelo menos para mim. E depois eu conversei com outras pessoas que também tinham essa impressão, mas como essa leitura às vezes fica na moda, muita gente não para pensar também nos eventuais efeitos iatrogênicos desse excesso de distanciamento do analista, dessa não afetação do analista em relação ao sofrimento dos seus pacientes. Então, a análise, para mim, é, sobretudo, uma experiência lógica, sem dúvida, estou com Freud e Lacan nisso, mas ela também é uma experiência sensível. É uma experiência que tem a ver com a música, a dança, o teatro, o canto, a dramatização, a surpresa. Todos esses elementos pulsionais que muitas vezes o analista acha que só devem surgir do analisando de uma forma espontânea, mas, pelo menos na forma como eu entendo o trabalho clínico hoje, tem a ver com movimentos pulsionais que o próprio analista faz, resgatando o seu poço energético infantil. Por hoje, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, essa era a mensagem de hoje, e aproveito para convidarem vocês a curtirem o canal, a se inscreverem, para ajudar o canal a crescer, evidentemente para quem acha que essas mensagens valem a pena, e convidá-los também a curtir a página Paixanalyticon lá no Facebook, a interagir no grupo Infamiliares, também onde a gente desdobra essas questões pulsionais, é um grupo aberto e público no Facebook, a gente vai colocar aí na descrição o link, e também no meu Instagram, @RoismanDaniel, vocês vão poder dar perguntas, interagir através dos meus posts. Com isso a gente vai criando um laço de trabalho. Então, interajam, mandem suas perguntas e vamos pensando tudo isso junto, podem sugerir temas, podemos ir conversando sobre isso daqui por diante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.